Júpiter está a quase 600 milhões de quilômetros da Terra, mas uma de suas luas está dando aos cientistas noites sem dormir aqui na Terra. Mensagens dizem que neste vídeo nos aprofundamos no recente anúncio da NASA de que uma das luas de Júpiter começou a enviar mensagens para a sonda Juno e outros mistérios do espaço profundo. Júpiter, como um planeta, se destaca por muitas razões no sistema solar. Por exemplo, o planeta é tão enorme que tem o dobro da massa de todos os outros planetas se colocá-los juntos, com um raio de 43.440,7 milhas ou 69.911 quilômetros. Júpiter é 11 vezes maior que o planeta Terra. Para colocar essa disparidade em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de um níquel, Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete. Júpiter está localizado a uma distância média de 484 milhões de milhas 778 milhões de quilômetros do Sol, que é cerca de 5,2 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica ou UA, é a distância que o Sol tem da Terra. A partir dessa distância que a luz do Sol leva 43 minutos para viajar do Sol a Júpiter. O que há de mais especial neste gigantesco planeta? Júpiter tem o dia mais curto de todo o sistema solar. Um dia no planeta dura apenas 10 horas, que é basicamente o tempo necessário para completar uma volta. No entanto, devido à sua enorme distância do Sol, um ano no planeta equivale a 12 anos aqui no planeta Terra. Júpiter é um planeta antigo que se formou junto com o sistema solar há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a intensa gravidade arrastou gás e poeira no redemoinho para formar um planeta. Um fato interessante é que Júpiter usou a maior parte dos materiais que sobraram da formação do Sol por ambos. Júpiter tem os ingredientes de uma estrela, mas nunca cresceu o suficiente para desencadear as reações que teriam produzido calor e leve como uma estrela. Devido à sua origem, Júpiter tem principalmente os materiais que o Sol fez de hidrogênio e hélio. No entanto, nas profundezas da atmosfera, a pressão e a temperatura são aumentadas pela compressão do gás hidrogênio em um líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano que pode ser encontrado no sistema solar, mas em vez de água, o oceano contém hidrogênio a uma profundidade de cerca de metade da distância de seu centro. A pressão é tão grande que os elétrons são desalojados dos átomos de hidrogênio, tornando o líquido eletricamente condutor como o metal. Acredita-se que a rápida rotação de Júpiter para conduzir correntes elétricas nesta região, gerando o poderoso campo magnético que o planeta possui. É por isso que Júpiter tem o campo magnético mais forte de todos os planetas do Sistema Solar. É cerca de 20 mil vezes mais poderoso que o que temos aqui na Terra. Júpiter é crivado de anéis, embora tenha sido uma surpresa total quando eles foram descobertos pela espaçonave Voyager 1 da NASA em 1979. Os anéis contêm pequenas partículas escuras que também são difíceis de ver, no entanto. Não se pode falar de Júpiter sem mencionar todas as suas luas e é uma delas que está dando noite sem dormir para os cientistas da NASA. Júpiter é conhecido como um sistema solar em miniatura devido às suas muitas luas. O número exato de luas ligadas a este planeta é um alvo em movimento, pois os cientistas continuam a descobrir mais até agora. Nada menos que 79 luas foram encontradas orbitando em torno de sua grande massa. É mais de 300 vezes a da Terra. Isso te dá a estabilidade necessária para exercer força gravitacional sobre uma superfície e mantê-las, múltiplas luas no lugar. As 4 maiores luas são conhecidas como luas galileanas porque foram descobertas por Galileu Galilei e eles são chamados de Europa, Gemímedes, Calisto e Aiou. Na ordem de arranjo, Calisto é a mais distante de Júpiter, é também o menor dos 4 e o objeto com mais crateras em todo o Sistema Solar. É do tamanho do planeta Mercúrio, mas é a menor força magnética suportada por Júpiter. Ganimedes está ao lado de Calisto e é o maior do quarteto. Tem a particularidade de ser a única lua conhecida no universo que possui campo magnético próprio e Europa, com tamanho semelhante ao da Lua que a Terra tem. Este satélite está cheio de rachaduras e estrias na superfície gelada e tem um alto grau de refletividade, tornando-o uma das luas mais brilhantes do universo. Os cientistas estão estudando Europa intensamente porque suspeita-se que ela abriga um oceano sob o gelo que poderia conter a vida. A mais próxima de Júpiter é a lua Io e é ela que tem deixado os cientistas completamente acordados. Io é a coisa mais violenta que pode ser. Esta lua é na verdade o corpo mais vulcânico de todo o Sistema Solar. Sua superfície é coberta por centenas de vulcões que expelem plumas sulfurosas com centenas de quilômetros de altura, localizados exatamente entre Europa e Ganimedes. Io está acostumada a lutar por sua vida enquanto negocia o cabo de guerra gravitacional entre as duas luas e o próprio planeta Júpiter. As ondas de maré são responsáveis pelo enorme calor que impulsiona a intensa atividade vulcânica encontrada em Io, mas suspeita-se que seja enxofre derretido e seus compostos, ou rocha de silicato.
No entanto, a fina atmosfera da Lua é composta principalmente de dióxido de enxofre, enquanto os vulcões de Io podem atingir 3.000 graus Fahrenheit de temperatura na superfície, cerca de 202 graus Fahrenheit abaixo de zero. Por causa dessas temperaturas extremas, é às vezes chamado de Io, o corpo celestial de fogo e gelo. Tem aproximadamente a mesma idade de Júpiter, que orbita a cerca de 262 mil milhas. A órbita é de 1,77 dias terrestres. A Lua tem um raio médio de 1.132 milhas, um pouco maior que a Lua que temos aqui na Terra. Nas imagens pode-se ver que Io não é perfeitamente esférica, mas semi-redonda, e o motivo é o seguinte: visto que orbita Júpiter de forma elíptica, a força da gravidade de Júpiter na Lua varia. Consoante a sua proximidade a este planeta, essa flutuação gravitacional causa um interminável empurrão e puxão dentro da Lua em diferentes direções de tempo, e isso faz com que a superfície aumente até 330 pés ou 100 metros. Esse movimento faz com que as rochas do ar se desintegrem umas nas outras, gerando grandes quantidades de calor, 20 vezes mais fluxo de calor do que temos aqui na Terra. Sua órbita provavelmente teria se estabilizado em um círculo há muito tempo, mas o pobre Io está destinado a uma eterna atração externa de Europa e Ganimedes. Pequena, mas ela exerce sua própria influência sobre Júpiter e torna-se eletrizante. Você literalmente verá a órbita do ar passando pelas poderosas linhas de força magnética de Júpiter, transformando Io em um gerador elétrico que pode desenvolver 400 mil volts por si mesmo. Dessa maneira, isso pode criar 3 milhões amperes de corrente elétrica. Ironicamente, essa corrente retorna ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter e causa tempestades elétricas na atmosfera superior. Mas a relação entre Júpiter e Io não para por aí, pois Júpiter gira para eles é afetado pelas forças magnéticas que removem cerca de 1 tonelada de material. A cada segundo, o material liberado se ioniza e forma uma nuvem de radiação em forma de rosquinha chamada touro de plasma. Alguns dos íons são arrastados para a atmosfera superior de Júpiter e auroras são então criadas. Um exemplo dessa atividade foi detectado pelo telescópio espacial Hubble, que revelou a influência de Io e outra lua joviana, Ganimedes, nas auroras do planeta Júpiter. Cientistas, graças à espaçonave da NASA EA-1, ouviram as transmissões de rádio de Io. Dissemos que vulcões são abundantes nesta lua e que ela está sujeita aos efeitos das forças magnéticas de Júpiter e que, Io perde 1 tonelada de partículas de gás por segundo no espaço e que se ioniza, dividindo-se em íons e elétrons e depois chove de volta para Júpiter. Bem, quando os elétrons estão presos no campo magnético e aceleram em direção ao polo de Júpiter, geram o que os cientistas chamam de ondas de rádio HF. Emissões de rádio HF, ou também conhecido como DAN, quando você não está bem posicionado, seu instrumento pode captar essas ondas de rádio. Destes dados, pesquisadores conseguiram determinar onde, no enorme campo de emissões de rádio, vem de Júpiter. Os dados também lançam luz sobre o comportamento dos enormes campos magnéticos criados pelos gigantes gasosos. De acordo com a equipe de pesquisa, as ondas de rádio vêm de um espaço que pode ser descrito como um cone oco no qual dá condições justas à força do campo magnético e à densidade eletrônica corretas. O sinal gira como um farol e eu não o capto apenas quando a luz brilha no navio. Os dados de rádio também mostraram que os elétrons que criam essas ondas de rádio emitem uma quantidade enorme que acabou sendo 23 vezes maior do que os pesquisadores pensavam. Os pesquisadores inicialmente pensaram ter descoberto que esses elétrons também poderiam vir de outras fontes, como o campo magnético do planeta ou ventos solares. Não muito longe de Júpiter, Urano também se comporta de uma maneira verdadeiramente misteriosa. Embora o planeta orbite ainda mais longe do Sol do que o planeta Júpiter, uma estranha onda de calor está causando o aquecimento dos anéis de Urano. Apesar de estar tão longe do Sol, isso foi encontrado em novas imagens térmicas de Urano tiradas por 2 telescópios terrestres no Chile. Os telescópios revelaram as temperaturas dos anéis pela primeira vez e foi menos 320 graus Fahrenheit. Esta é a temperatura na qual o nitrogênio líquido ferve. Isso pode ser extremamente frio para os padrões da Terra, mas lá no espaço profundo, onde a temperatura pode se aproximar do zero absoluto na qual os átomos param de se mover completamente, menos 320 graus é bastante quente. Urano está tão longe do Sol que recebe apenas uma parte do calor solar que a Terra recebe. O gigante do gelo orbita o Sol a uma distância média de 19 unidades astronômicas. Qual é a causa desse calor relativo que os cientistas ainda não sabem? Mas a estranha temperatura mostra que Urano, o anel mais brilhante e denso ou anel Epsilon, é muito diferente de outros sistemas de anéis em nosso próprio sistema solar. Cada planeta gigante, no sistema solar,
Ou seja, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm seu próprio conjunto de anéis, mas de todos eles, os anéis de Saturno são os mais espetaculares e melhores compreendidos. Isso ocorre porque eles são facilmente visíveis mesmo com um pequeno telescópio e a missão da NASA dificilmente os estuda de perto, mas os anéis de Saturno são muito diferentes dos anéis que Urano tem. O futuro é agora. Era futuro.